Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje estaremos dando uma introdução, tá, ao CSS, onde vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com CSS, né, CSS interno e CSS externo, e apresentar como que a gente trabalha com a estrutura do CSS, tá ok? Então vamos lá. Antes disso, eu criei uma pasta aqui no meu disco local C chamado videoaulas. Dentro dessa pasta criei outra pasta chamada curso/-css. É nessa pasta que eu vou salvar os meus arquivos CSS. Não apenas o arquivo CSS, tá? Mas o arquivo HTML também que eu vou precisar. Tá ok? Então vocês podem criar uma pasta com outro nome aí qualquer, só para organizar o nosso conteúdo, tá ok? Beleza, vamos lá. Então eu estou aberto aqui com o meu Notepad++, só que daí é o seguinte. Então é o seguinte, como eu vou trabalhar com CSS, querendo ou não, eu vou precisar trabalhar também com HTML, né? Porque CSS, como eu disse na última videoaula, que são aplicados nos elementos HTML. Então aqui no Notepad++, eu já deixei a estrutura do HTML5 nesse caso, para a gente não ficar perdendo tempo digitando no HTML, que não é o foco aqui da videoaula, tá? Então aqui tem a estrutura, eu vou abrir ali o doctype HTML, tá? Resumido, né? No caso do HTML5 é desse tamanho mesmo. Então, exclamação doctype HTML, head, embaixo tem um meta, char7 utf-8, vou deixar com os caracteres em português. O título, fecha head, abre o bar e fecha HTML. Simples, sem mais, tá? Vocês podem estar copiando aí, depois cola no bloco de notas, quando precisar é só colar. Beleza? Então, antes da gente trabalhar com CSS, vamos definir aqui a linguagem desse documento aqui. Então, eu venho aqui na opção linguagem, venho na letra H e ponho HTML. Beleza? Para ele deixar a separação aqui de cor certinho. Então, o primeiro passo, eu vou salvar esse arquivo aqui. Ctrl S. Vou salvar naquela pastinha que eu falei para vocês, tá? Tá em computador. Vou colocar o C, videoaulas, curso CSS, vou salvar aqui dentro. Vou salvar com o nome de aula 1. Aula 01. Beleza? Ponto HTML. Aqui no título eu vou trocar para aula 1 traço. O conteúdo de hoje, deixa eu dar uma olhada aqui, vai ser introdução. Por introdução ao CS, a linguagem CSS, beleza? No Ctrl S para salvar. Vou abrir no navegador para vocês verem que está funcionando. O CSS pode ser aplicado em arquivo HTML, PHP, ASP também, tá? Não tem diferença nenhuma. Esperar carregar aqui. Tá aqui, certinho. Opa, abri errado aqui. Vamos lá. O CSS pode ser aplicado de duas maneiras, ou internamente ou externamente. O próprio nome já diz a diferença. Internamente a gente coloca o código no próprio arquivo HTML, tá? Externamente a gente cria um arquivo separado só para o CSS e através de um link a gente importa esse CSS externo, tá? Daí você me pergunta qual que é o melhor. Depende do caso, tá? Depende da situação. Se você tiver um site, como eu disse, de 1000 páginas, seguindo um padrão, tá? É melhor você criar um CSS externo, tá? CSS interno você só vai criar, só é aconselhável você criar quando for trabalhar com alguma formatação apenas daquela página, tá? Apenas especificamente daquela página, tá ok?
Por exemplo, se tem um site lá e tem uma página contato. Nessa página contato tem provavelmente vai ter o formulário de contato, né? As caixinhas de texto, o botão enviar. Então, se realmente você não tiver nenhum outro formulário no seu site, fora esse, você pode criar o estilo dentro desse arquivo mesmo, que não vai ter problema. Caso você queira alterar, você vai dentro do arquivo, altera. Como só tem aquele, não vai ter problema nenhum, tá? Então, em via das dúvidas, use o externo, que é o melhor, tá? Eu vou apresentar para vocês como que a gente faz, qual que é a diferença do interno e do externo aplicado aqui no HTML. Então vamos trabalhar com o CSS interno primeiro. Então aqui dentro do bar eu vou digitar alguma coisa. Vou digitar dentro do cabeçalho H1 trabalhando com CSS interno e CSS externo. Vou fechar o meu H1, meu cabeçalho, vou dar um Ctrl S e vou atualizar aqui para vocês. Tá ok? Tá certinho aqui, ó. Opa, deixa eu fechar esse Dreamweaver aqui, senão ele vai me confundir. Vamos lá. E agora eu vou trabalhar com CSS interno. O CSS interno, ele precisa ser aplicado antes do fechamento da tag head. Então, se você colocar o código CSS aqui no body ou qualquer outro lugar fora do cabeçalho, que são as tags head, não vai funcionar. Então, uma regra que vocês não podem esquecer, que o código CSS interno tem que estar escrito antes do fechamento do head. Pode ser embaixo do title, tá? Ou pode ser em cima dele, não tem problema nenhum. Se eu quiser digitar o código aqui, eu digito. Se quiser digitar aqui embaixo, posso digitar também, sem problema nenhum, tá? Como que a gente faz essa chamada do CSS? Vocês vão escrever style dentro do sinal de menor e maior e fecha o style, tá? STYLE, beleza? Então, feito isso, eu posso trabalhar com os meus códigos CSS aqui dentro, tá ok? Bem simples, né? Não tem segredo nenhum. Eu vou digitar alguma coisa aqui. Elemento, propriedades, valor. A estrutura do CSS, tá? Vou explicar aqui para vocês. Vai seguir essa base aqui, tá? Segue como se fosse uma sintaxe do que vocês vão ter que substituir ali depois. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é colocar o elemento HTML que vocês querem editar. Nesse exemplo meu aqui, eu só tenho o H1 aqui no meu site, não tem mais nada nele. Então eu vou atacar ele, tá? Então se eu tivesse um H2, um A de link, um IMG de imagem ou qualquer outra coisa, eu colocaria a tag, o nome da tag aqui no meu CSS. Então nesse caso eu só tenho um H1, vai ser ele mesmo, H1, tá ok? E depois abre chave aqui, ó. Tá? Esse H1 no meu caso é o meu elemento HTML, ó. Então eu coloquei H1, abre chave, beleza. Qual que vem depois? Propriedade, tá? Propriedades são o que a gente pode alterar com o CSS. Então a gente tem color, border, margem, fonte, muita coisa, tá? Vocês vão ver durante o curso. Então eu tenho um atributo chamado color, uma propriedade, melhor dizendo, chamado color, que serve para alterar a cor do texto. Até aí tudo bem. Então color vai ser a minha propriedade, tá ok? E o valor do color. O valor do color nada mais é que a cor, tá? A cor pode ser em hexadecimal, ou nome em inglês, tá? O código falar para vocês, eu sou bem ruim assim de cabeça, então eu vou colocar aqui red, que é de vermelho. Se não me engano
cerquilha F00, o código do vermelho. Beleza. Aqui eu tenho um elemento HTML formatado. Então eu quero que todo H1 desse arquivo aqui fique com a cor vermelha. Beleza? Vou dar um Ctrl S e vou atualizar aqui para vocês verem. Ficou vermelho, né? Eu posso utilizar quantas propriedades eu quiser alterar, tá? Não tem limite. Então, se eu quiser alterar outra propriedade, é só continuar. Propriedade 2 valor. Eu quero usar mais umas, e assim por diante. Faz de conta que eu quero outra coisa. Eu quero um tamanho menor. Fonte traço size, que é o código para dar um tamanho para a letra, tá? Por exemplo, 13 pixels. Ctrl S, F5. Tá vendo o tamanho da letra? Então todo o meu cabeçalho H1 ficaria com esse tamanho aqui, tá? Dessa página. Por exemplo, se eu criar um outro cabeçalho H1 aqui, testando, faz de conta. Vou fechar ele aqui e dar um F5, ele também vai ficar com a mesma formatação, tá? Se eu criar um outro arquivo HTML e colocar um H1 lá, não vai ficar. Por quê? Porque o código que eu pus aqui é apenas desse documento, então ele é interno, tá? Entenderam a diferença? Então esse aqui deixa o seu site bem mais leve, bem mais ajeitado, tá? Então se você tiver nessa página aqui 20 H1, mudou aqui e vai mudar em todos, tá ok? É bem mais rápido de ficar mudando um por um. Esse aqui é o CSS aplicado internamente. Vamos ver o externamente, tá? Essa estrutura aqui, gente, é bom vocês guardarem na cabeça aí, gravarem ela, para estar aplicando, tá? Durante o curso. Então eu vou dar um F5, Ctrl S, F5 aqui, tá tudo igual de novo, tá ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar com CSS externo agora. Então eu vou criar um novo arquivo novo, tá ok? CSS externo você não coloca tags HTML como estrutura, tá? Vai só o código CSS, tá ok? Então eu já vou salvar esse arquivo, Ctrl S. Vou salvar com o nome de estilo.css, tá? A extensão do arquivo CSS é .css. Vou salvar dentro da mesma pasta, tá? Curso-css e fora de qualquer outra pasta. Beleza. Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz lá aqui. Por exemplo, lá eu fiz o seguinte: H1 color red font size 13 pixels, se não me engano, né? Se eu salvar aqui e dar um F5, não vai mudar nada. Por quê? Porque eu preciso associar esse estilo CSS com o meu arquivo HTML, tá ok? Não basta apenas eu salvar o arquivo CSS no mesma pasta, no mesmo lugar do meu arquivo HTML que eu quero alterar, que vai resolver o problema. Não, tem que fazer o link da importação, né? Como que eu faço esse link da importação? Com o CSS externo, você precisa aplicar esse link antes da tag head também, tá? Então não se esqueçam, tanto o interno quanto o externo, a maneira de trabalhar com eles tem que ser antes do fechamento da tag head. Então é o seguinte: abre o sinal de menor, digita link, espaço, href de link, igual, entre aspas duplas, você vai escrever o caminho do arquivo, o caminho inteiro, tá? Completo.
Como ele está na mesma pasta, basta eu apenas digitar o nome do meu arquivo, estilo.css, que é esse aqui que a gente salvou. Na frente, vamos lá, vou colocar aqui type igual, entre aspas duplas, style sheet, tá ok? Espaço hell igual, entre aspas duplas, perdão, errei aqui, ó, é type text barra css hell igual, entre aspas duplas, style sheet. Isso aqui já serviria, tá? Mas vamos continuar aqui. E o média, né? Média igual, entre aspas duplas, eu vou colocar o UAU, tá? Esse mídia aqui é o CSS que ele vai aplicar em todas as mídias, ou seja, monitores, tablets, smartphones. Então esse CSS vai ser para todos. Layouts responsivos, a gente pode trabalhar diferentemente com essas mídias, tá? Mas esse UAU serve para todas, tá? Tem o screen, que é só para monitor, tem outros só para tablet, smartphone e assim por diante. Então esse aqui é o link de importação. Link, espaço href, entre aspas duplas, o caminho da imagem, o caminho do arquivo CSS, types, text barra CSS, hell igual, entre aspas duplas, style sheet, média igual ao, nesse caso aqui, tá? Você não precisa respeitar essa ordem aqui. Você pode colocar o type antes do href, o hell depois do antes do type e assim por diante. Pode mudar essa ordem. Mas eu aconselho a você a seguir uma ordem, pelo menos, para ajudar você a memorizar. Beleza? Eu vou seguir essa ordem aqui: href, type e depois o hell e o media. Tá ok? Vou dar um Ctrl S e vou dar um F5. Pegou. Então o arquivo já foi digamos assim, já foi linkado corretamente, né? Então tudo que a gente fizer nesse arquivo aqui, a gente poderá fazer nesse aqui, tá? Deixa eu colocar um H2 aqui para vocês verem. Ctrl S, F5, tá vendo? Perfeitamente funcionando. Vamos criar um outro arquivo aqui, arquivo. Vamos fazer melhor. Vamos salvar como? Vou salvar com aula 01 traço ou underline, tá? 2. Aqui vou fazer o seguinte. Vou mudar o texto, tá? Trabalhando com CSS externo. Arquivo 2. Dá um Ctrl S. Aqui no navegador ele está pegando o arquivo 1 ainda, então basta eu mudar aqui para 02. Perdão, é 01 underline 2. Tá aqui, ó. Trabalhando com CSS externo e arquivo 2. Tá? Não sei se vocês chegaram a reparar. Vou abrir aqui para vocês. Isso. Então esse aqui tá tudo certinho, ó. Tá? Vamos lá. Vamos aqui no estilo, vamos atacar o H2 agora. H2. Vamos mudar a cor do H2, vamos pôr blue. Ponto e vírgula. Font size, vamos pôr 14 pixels. Fecha a chave. Outra coisa que eu esqueci de falar. Então é o elemento HTML que você vai mudar. Você põe aqui, abre chave e fecha a chave. Dentro da chave você vai colocar a propriedade
dois pontos e o valor dessa propriedade. Se você for colocar uma outra propriedade, você separa por ponto e vírgula. Então, outra propriedade, 14 pixels, ponto e vírgula. Ok? Então, no final de cada valor da propriedade, você separa por ponto e vírgula. Você pode montar a estrutura na mesma linha ou monta uma estrutura embaixo da outra. Assim. Tá? No começo eu fazia assim, mas depois, conforme o tempo for passando, eu fiz a mesma linha para ocupar espaço. Tá ok? Da mesma maneira vai dar certo. Então vou dar um F5. Já mudou aqui, ó. Lembrando que esse é o arquivo 012. Isso aqui é o arquivo 01. Tá? Viram a diferença? Alterou nos dois arquivos. Por quê? Porque os dois arquivos tá chamando o mesmo arquivo estilo CSS. Então tudo que fizer lá vai fazer nas páginas que estiver vinculadas com esse arquivo aqui, que é diferente do arquivo interno. Beleza? Acho que ficou claro isso para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, é só postar nos comentários.